Mas só dar um alô aqui, o perfil do oficial da NFL Brasil legal. tá aqui com a gente assistindo. Opa, abraço. Eles mandaram uma pergunta. Diga. Se você tem um favorito pro jogo de domingo. Fala pra gente do jogo de domingo, como é que tá? Vocês querem segurar até o final pra eu falar o palpite? Ou... Não, vamos falar do Super Bowl. Vamos falar do Super Bowl. E eu tenho que falar como não é tão diferente o futebol americano do futebol, que eu sei. Tá. Lógico que é diferente, é outro esporte, mas tem muitos nuances parecidos. Mas, vamos lá. Só pra, não perde raciocínio, porque eu tenho um colega que ele gosta muito, tá? E aí ele sempre falava, não, é que é a final do Super Bowl. Mas é Super Bowl é a final. final, exatamente. Tá bom? Só pra deixar claro. É Pode a final. ir. É a final. Seria equivalente a falar a Copa da Copa do Mundo. Isso. É a final. Super Bowl? Vamos lá. O que a gente tem? Pra quem... Óbvio, eu sei que na audiência tem muita gente que ama o futebol americano, que sabe a linha ofensiva inteira do time de core, mas provavelmente deve ter pessoas que vão assistir o VOD e que estão assistindo, que gostam de futebol ou de basquete e querem se aprofundar, e eu sei que o alcance de vocês é um canhão. Então, que bom. A gente tem nesse Super Bowl o Manchester City contra o PSG só com o Mbappé. Tá. Quem é o Mbappé? É o Mahomes. É um cara jovem, absurdamente talentoso e com potencial de ganhar muitos títulos. O City aqui é o melhor elenco da NFL, é o Philadelphia Eagles. Então, esse Super Bowl ele tem esse caráter muito interessante por causa disso. Foram as duas melhores campanhas da temporada, com o melhor time da temporada, absurdamente completo, para achar defeito no elenco do Philadelphia Eagles dá trabalho, contra a grande estrela da liga. E quem que é o quarterback do Eagles? O Jalen Hurts, que é uma história maravilhosa de superação. É um cara que chegou no auge no universitário, jogando em Alabama, que é a potência do futebol americano universitário, só que na final ele começou a jogar mal. E aí ele foi substituído por um calouro. E aí ele vai pro banco no ano seguinte. E aí, meu amigo, se você vai pro banco na final, o outro cara que entra calouro é campeão, você vai pro banco, você não vai pra NFL. Acabou. E ele lidou aquilo de terno, com uma classe, uma ética profissional assim, impecável. Termina o ano, ele pede transferência, que nem tem aqui no Brasil transferência de faculdade, mas no caso se transfere para jogar em outro time, né? Ele se formou, pede transferência para Oklahoma, e no prêmio de melhor jogador da temporada, ele é o segundo colocado. Chega o draft, todo mundo... Jalen Hurts, ele não passa muito bem a bola, ele corre. Segunda rodada, terceira rodada. A minha nota para ele era início de terceira rodada. Ele é escolhido na segunda rodada, que foi até uma escolha polêmica por Philadelphia. Porque Philadelphia já tinha o quarterback titular, o Carson Wentz, que estava nos seus momentos complicados, tava um tumulto ele, o treinador. Termina a temporada, ele no banco. O treinador só faltou sair na porrada com o Carson Wentz, manda o treinador embora, o Doug Peterson e o Carson Wentz. Ano passado, temporada passada, 2021, o primeiro ano do Jalen Hurts. Trancos e barrancos, assim, sabe? Tipo, dores de crescimento fortíssimas. Pô, o Jalen Hurts passando a bola, etc, etc. Mas o cara é tão batalhador e ele tem uma ética profissional tão foda que o cara, assim, recebeu reforços, tem um elenco muito forte, tem uma linha ofensiva muito forte, mas ele melhorou muito como passador. Resultado, os Eagles tiveram a melhor campanha da Conferência Nacional, estão no Super Bowl e ele duelou semana a semana com o Patrick Mahomes para ser o MVP da liga. Caramba. É uma história fantástica do Jalen. Eu sou muito fã do caráter da pessoa de Jalen Hurts. Porque poucos quarterbacks passam por essas adversidades, de tomar tanta pancada e não flopam de vez. Ele foi tipo massa de pão. Quanto mais bateu, mais o cara cresceu, cara. Então, esse é um cara que você vê ele no vestiário e tal, aí ele entra no cara do puxel. O Jalen Hurts é puxel. Ele puxa o time pra cima. E isso é uma coisa que eu admiro muito. E é o melhor elenco da NFL, contra o Mahomes, que é o mágico, que é o mago, que assim... Parece videogame, cara. É tipo quando você maximiza 99 seu personagem lá, é o Mahomes. Caramba. França e Argentina? Hã? É França e Argentina? Não, eu pensei a minha analogia seria City e PSG, mas o PSG sem o Messi, né? Só com o Mbappé. Que aí teria o jovem, talentoso e tal. Mas pode ser França e Argentina. Pode ser. Acho que é uma analogia boa também. Mas o Mbappé tá saudável? Tá mais ou menos, né? Não, tá 90%, 85%. Mas seria França e Argentina. É o melhor elenco. Agora joga só mais um, tá? Contra o Messi. E aí, o que vai acontecer? Não sei. Poucas vezes, tanto que eu falei, o favoritismo nas bolsas de aposta, etc., é de 1 ponto para a Filadélfia. É muito raro a gente ver isso. Porque é campo neutro. Geralmente o time da casa ganha 3 pontos na NFL de favoritismo. Pô, por quê? A mais. Porque, cara... Porque você acabou de falar que só ganhou uma vez o time da casa? Não no Super Bowl. Num jogo qualquer. Tá, no jogo qualquer. Porque, cara, o estádio de futebol americano Não, é um sim, bagulho. mas O aí- estádio de Kansas City tá no Guinness como o estádio mais barulhento do mundo. Caramba. Não é dos Estados Unidos, é do mundo. E em setembro agora... Aliás, tem histórias bem legais das viagens que a gente fez. Eu fui para Seattle fazer semana 1
E o estádio do Seattle Seahawks é o segundo estádio mais barulhento do mundo. Cara, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Esse pessoal nunca foi na arena do Corinthians, não, cara? Cara, eu não sei, tem que pegar um decibel lá, o decibelmômetro, sei lá como chama, e medir lá em Itaquera, mas... A arena do Seattle, até o ferro... Ele é construído pra É. isso. É. Bate o pé pra fazer barulho. Que louco. Teve uma jogada há mais ou menos 10 anos do Marshall Lynch, que o barulho foi tanto que os sismógrafos na região detectaram um terremoto. Caramba, É velho. bizarro, assim. Que loucura. O meu ouvido, depois de fazer o jogo, ficou apitando acho que um dia inteiro. Assim, eu acordei com o ouvido apitando. Do estádio tremer nível o Morumbi antes da reforma. Tipo, quem foi no Morumbi antes daquela reforma que teve quando vendeu o Denilson e tal, eu era pequeno, mas eu lembro, de tremer assim, cara, um barulho que é uma turbina de avião, assim, é muito bizarro. Então, por conta disso, geralmente o time da casa leva 3 pontos de vantagem. Isso aí é só na cerveja aí ou tem plug de... O quê? O barulho? Pra assistir ou pra fazer a transmissão? Não, os dois, sei lá, enfim. Cara, é cara a cerveja lá, hein? Cerveja em estágio nos Estados Unidos é cara, cara. Eu fui num jogo de beisebol depois que entregou todos os boletins, etc. Fui eu, Ari, a nossa produção. Aí fui lá, peguei latão e tal. Aí passei. Quem converte não se diverte, né? É, não pode. Converteu. Aí tô lá assistindo, aí eu peguei o celular assim. Nossa, quanto foi essa cerveja? Aí eu abri o aplicativo do banco, 2 cervejas, R$144. Deus! É que pra gente lá o barato já ia ser muito caro, né? Aí eu virei assim pra falar, mano, se eu tomo 10 cervejas, eu vou sair com R$1.000 de prejuízo, tá ligado? Mas é isso, o barulho. Na transmissão você tá tão no fluxo, você tá com um plug que você meio que não... Eu acho que não fica tão... não é problemático, vamos dizer assim. Mas voltando pro Super Bowl, eu tenho um palpite. A minha razão, porque eu sou muito racional, muito. Eu dou as minhas emocionadas aqui, caiu uma lagriminha quando eu li a minha mãe, mas eu sou muito racional. A minha razão diz Philadelphia Eagles, porque é o melhor elenco da NFL, a defesa dos Eagles é melhor que a defesa dos Chiefs, mas aí vem a intuição, porque esporte não é ciência exata. Sim. Se esporte fosse ciência exata, não teria a menor graça. E eu já fui mais com a razão antes. E eu, ao passar dos anos, como alguém trabalhando com isso e vivendo isso, eu fui desenvolvendo, acho que uma intuição um pouquinho mais forte, não sei. Eu não vou conseguir apostar contra o Mahomes. Assim como na Copa eu não consegui apostar contra o Messi depois de toda aquela caminhada para chegar na final. E esse elenco de Kansas City, eles vão se doar 4.000% depois desse maluco jogar machucado do jeito que jogou. O pé machucado correndo. Então eu vou de Kansas City por 3 pontos. Espero que seja um jogo disputado. Mas o cara é monstro. Eu, sinceramente, nesse momento, por mais que eu goste muito da história do Hurts, o elenco dos Eagles é o melhor da liga. O Mahomes é... Porque sabe qual é o problema? Se fosse NBA, que é melhor de 7, aí eu iria com os Eagles, assim, sem muito problema. A questão é que nem a final da Copa do Mundo, cara. A NFL... Por que a NFL brilha tanto na audiência nos Estados Unidos? Porque quando você vai dormir, isso é uma frase que o Everaldo sempre usou, você vai dormir sabendo quem classificou. Não é série melhor de 5, melhor de 7, como na NBA, no hockey e no beisebol. É jogo único. Então, uma final de conferência que é semifinal, dá 50 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos. O Super Bowl passa de 100 milhões. Porque começou a transcender do esporte. Virou algo que nem eu estava falando do futebol aqui no Brasil, que você precisa saber quem é o Endrick, o Arrascaeta, o Gabigol. Você precisa saber socialmente para viver no Brasil. Nos Estados Unidos você precisa assistir o Super Bowl para viver socialmente, porque no dia seguinte você vai falar isso. E vira um evento cultural. É o dia que mais se consome comida nos Estados Unidos. Aí os shows estão lá pra O isso show mesmo, para né? atrair trazer o máximo de audiência. Não é qualquer coisa. É Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Rolling Stones, Paul McCartney. É uma exposição também para esses artistas, queiram ou não. Então, transcende.